Na cidade de Chipre, por volta de 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zenão. Durante uma viagem de Fenícia a Pireu, seu barco afundou, levando consigo toda a sua carga. Por causa desse único evento, algo completamente fora do controle de Zenão ou de qualquer pessoa, esse homem extremamente rico de repente ficou pobre, em um instante. Imagine que você é Zenão. Como você reagiria ao ver todo o trabalho de uma vida sendo destruído pela simples força da natureza? Qual seria a reação apropriada? Você ficaria com raiva? Triste? Sentiria que a vida o enganou? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais. Mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança pode durar uma eternidade. E uma pequena reformulação na sua mentalidade pode desencadear mudanças maiores e mais impactantes ao longo do tempo. O cerne do estoicismo é a definição exata de aceitação e indiferença. Depois de ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. De acordo com Zenão, embora não tenhamos controle sobre o que acontece conosco, temos controle sobre como isso nos afeta. E devemos usar esse controle da melhor forma possível. Em vez de lamentar pelo leite derramado, ou neste caso, pelas mercadorias afundadas, Zenão concentrou-se em manter sua compostura diante da situação. Ele permaneceu calmo e neutro, apesar do infortúnio. Hoje, as pessoas costumam ver os estoicos como indivíduos inquebráveis, que não se deixam levar por extremos emocionais, como explosões de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais profunda do que isso. Não era apenas uma forma de descrever pessoas emocionalmente estáveis, mas sim uma maneira de ver, descrever e entender o mundo. O estoicismo era, e ainda é, um modo de vida. E esse modo de vida tem resistido ao tempo, perdurando por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje da mesma forma que era aplicada há milhares de anos. E seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar emoções negativas provenientes de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos dão uma perspectiva única do mundo. Afinal, perspectiva é tudo. Cada pessoa no mundo tem experiências diferentes, e, portanto, perspectivas diferentes sobre as coisas. Os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em locais públicos. Sua filosofia era amplamente conhecida, pois acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar qualquer pessoa. Não fazia sentido para eles esconder esse conhecimento atrás das paredes de uma escola ou dos pátios de um palácio. Como resultado, qualquer pessoa, desde escravos até imperadores, podia aprender e se tornar um estoico. E muitos o fizeram. Alguns dos estoicos mais conhecidos incluem Epicteto, que era um escravo, Sêneca, um renomado estadista, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiram. Os primeiros estoicos praticavam aquilo que pregavam. Eles evitavam todas as formas de segregação e lideravam a luta contra a desigualdade. Foram eles que inventaram a palavra cosmopolita, que literalmente significa cidadão do mundo. Hoje, quando ouvimos essa palavra, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, por causa de sua diversidade. Essa era exatamente a unidade e união que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não eram permitidas na filosofia. Mas os estoicos discordavam completamente disso. Musônio Rufo, professor de Epicteto, certa vez disse: não são apenas os homens que possuem entusiasmo e uma inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres se alegram com atos nobres e justos, e rejeitam suas ações opostas. Se isso é verdade, por que seria apropriado que os homens buscassem aprender a viver bem, mas não as mulheres? Mesmo em uma época em que isso não era popular, as mulheres podiam aprender livremente sobre o estoicismo e se tornar estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como estilo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções podem atrapalhar nosso julgamento. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins acontecem de forma inesperada. A chuva, por exemplo, é uma coisa boa. Ela rega nossas plantas, fornece água para os animais e mantém a temperatura fresca. Mas quando uma nuvem escura nos pega desprevenidos, sem guarda-chuva, a experiência nunca é agradável. Por que não começamos a chorar sempre que chove? Porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar pela chuva. Sabemos que é algo inevitável. O estoicismo ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que pode acontecer, eventualmente acontecerá.
Imagine o pior cenário e sinta-se em paz sabendo que ele pode se concretizar. Esse exercício mental prepara nossa mente para as adversidades da vida. E, ao aceitarmos essa verdade, nos tornamos mais resilientes e preparados para o inesperado. O estoicismo não é apenas uma filosofia antiga. É uma ferramenta prática que nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com clareza, força e serenidade. Podemos não ter controle sobre tudo o que acontece conosco, mas sempre temos controle sobre como reagimos. Essa é a essência do estoicismo. E talvez, ao adotarmos essa mentalidade, possamos enfrentar até os piores dias com um pouco mais de calma e sabedoria. Porque, no final das contas, tudo o que realmente controlamos é a nossa própria mente. Se quiser, posso continuar com mais detalhes ou ajustar algo.